Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita, ao programa Gotas do Evangelho. Meu nome é Cristina Brito e vamos dar continuidade ao estudo das mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, vamos sempre convidar os amigos a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar, a acionar o sininho para receber os avisos de postagem. Todas essas ações, que são simples de serem feitas, elas ajudam a aumentar o alcance do vídeo e a promover o trabalho do canal, que nós acreditamos ser um trabalho que tem a sua função de fortalecimento diante das lutas da vida, baseado no Evangelho, a partir de uma visão que a doutrina espírita nos oferece. Na mensagem número 13, que é a mensagem de hoje, o título é uma pergunta. Que é a carne? Que é a carne? Emmanuel vai destacar o versículo 25 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Então, nesse versículo 25, Paulo nos diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, nós vivemos em espírito, nós somos espíritos. E ele nos conclama, então, sendo espíritos, que vivamos como tal. Se nós temos consciência de que somos espíritos imortais, em que bases estão sendo feitas as nossas escolhas? Visando apenas a satisfação da personalidade temporária, como se nós não fôssemos imortais e apenas essa encarnação é que estivesse valendo? Ou as nossas escolhas dão por conta de que as consequências virão também no futuro, além desta encarnação? E aí é viver em espírito, porque estaremos colocando na balança, muito bem colocado, a qualidade do nosso livre-arbítrio para que nos dê bons frutos, como consequência na hora da colheita. Que a plantação é livre, a colheita é obrigatória, então que esta colheita nos seja favorável. Para isso precisa ter uma qualidade cristã, uma qualidade positiva, moralmente falando. Então, Emmanuel vai nos colocar o seguinte na avaliação desse versículo. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ai, mas a carne é fraca. Como é que eu vou poder resistir a isso? Não é? Ai, mas a carne, botando na conta da carne, botando na conta da organização orgânica que nós utilizamos temporariamente, não é? Aqui na nossa encarnação. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Então, de novo, transferindo, na verdade, as nossas, vamos dizer assim, as nossas viciações morais, que é do espírito, botando na conta do corpo físico. Bem justo, não é? Como se ele que estivesse mandando em mim. Então, as necessidades do corpo mandam em mim. Não sou eu, espírito, que manda em mim, não é a minha razão e a minha consciência que manda em mim. É o corpo? É a fraqueza do corpo? Eu preciso, eu sinto nó na garganta, eu tenho que falar, tenho nó na garganta, tenho que falar porque eu tenho um nó na garganta. O nó na garganta exige que eu fale. Não é o pobrezinho do nó na garganta, eu que quero falar. Eu que não quero me harmonizar e evitar de falar o que depois eu vou me arrepender. Eu quero falar, mas eu boto na conta do nó na garganta que tem que ser desatado e eu tenho que vomitar. Muitas vezes algo que eu vou me arrepender bastante, mas lá na frente.
E Emmanuel continua dizendo o seguinte: nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo, esse símbolo da carne, para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho, por questões didáticas. É um simbolismo que mostra que a carne é a parte mais materializada dos nossos interesses, não é? Então, a parte mais inferior do nosso ser. Então, didaticamente, na hora de fazer comparações, o termo carne, ele nos ajuda a levar a ideia que às vezes a gente precisa, e muitas vezes as pessoas podem ter uma dificuldade de abstrair. Então, trazer para o concreto sempre é um recurso didático muito interessante. E ele continua: o próprio Mestre Jesus figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Então estamos aqui encarnados, não é? E aí nos deixamos levar por todos esses estímulos que impressionam os nossos sentidos físicos, e isso nos impacta e temos muitas vezes uma necessidade de sentir o prazer através desses sentidos, não é? Do olhar, do paladar, da audição, do tato, não é? E isso pode ser um caminho para que a gente pense apenas em satisfazer o agora e não pensarmos que, de repente, certas escolhas podem não ter repercussões tão boas como dissemos antes, para o que a gente quer mais adiante. O que a gente quer mais adiante? E sempre, a gente quer paz, a gente quer ir para um lugar bom quando a gente desencarnar, mas tudo isso vai nos exigir ter essa visão que Paulo nos coloca de buscarmos viver em espírito, ou seja, conscientes da nossa condição de espíritos imortais. E ele continua assim, dizendo: entretanto, o que é carne? Pois Jesus diz que a carne é fraca, então o que é carne? Pergunta ele. E ele diz: cada personalidade espiritual, ou seja, cada espírito encarnado, tem seu corpo fluídico. Então nós temos esse corpo aqui, mas não é só esse corpo. Esse corpo é expressão aqui no plano físico, mas nós temos um outro corpo que é a nossa expressão no mundo espiritual. Expressão de quê? Do nosso espírito, que é a centelha divina. Ele é revestido ou ligado a um corpo fluídico, que é o perispírito. Ok? E é o que ele vai dizer depois aqui: o corpo físico de carne também é fluídico. Não é tudo fluido? O fluido cósmico universal não é o que transformado compõe toda a matéria que conhecemos? E aqui não conhecemos também? Toda a matéria? Ponto. E ele diz assim, interessante: cada personalidade espiritual tem seu corpo fluídico, perispírito. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Foi o que dissemos. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo em quê? Nesse corpo aqui, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, que é o que forma esse corpo, não é? A carga genética, o que vai determinar, não é? A cor do olho, a cor da pele, né? o cabelo. Na necessidade a gente já não é mais a cor da hereditariedade, não é? Mas é o que determina, né, a tendência a certas doenças. Tudo isso vem, muitas vezes, dessa carga genética. Mas essa carga genética, e ele vai colocar muito bem colocado aqui, ele diz assim: mas esse conjunto, que é o corpo físico, aqui o corpo de carne, é passivo e não determina por si. Não é ele que nos determina. Antigamente, os corpos determinavam um tipo de pessoa. Então, se ela tinha era chamado assim um corpo
bilis, né? De bilis, então era um tipo de pessoa. Pessoa melancólica era outro tipo de pessoa, como se esses tipos que vinham da forma do corpo físico determinassem a nosso jeito de ser. E não é assim. É o nosso jeito de ser, as nossas necessidades espirituais que nos levam a ter determinados corpos físicos. Eles vão atender a um planejamento espiritual que vem sob medida para as nossas necessidades espirituais durante uma encarnação. Então, esse corpo aqui, ele não determina, ele é passivo. Podemos figurá-lo como casa terrestre, de novo, corpo físico, dentro da qual essa casa, o espírito é dirigente, de novo. O corpo é passivo, quem dirige é o espírito. A habitação é essa que tomará as características, boas ou más, do seu possuidor. Quando falamos de pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, para retomarmos de novo a ideia, estamos aqui encarnados e os pecados da carne são as fraquezas do espírito manifestas na carne, não é? Mas as fraquezas não são da carne, as fraquezas são do espírito. E ele vai exemplificar e diz assim: os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Acho que assim ficou muito bem exemplificado. E ele continua: é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio. Então eu estava botando na conta da carne. Eu quero falar, eu tenho que falar porque eu tenho nó na garganta, esse nó na garganta me obriga a falar. Não tem nada a ver com nó na garganta. E eu não tenho o que falar, principalmente quando essa fala é uma fala carregada de desequilíbrio. Então eu tenho que ter autodomínio de perceber que eu, como espírito imortal, estou aqui para me melhorar, a providência divina vai me mandar experiências para que eu me aprimore, e é claro que essas experiências vão vir como aguilhões para me provar. Então, e aí? Agora, o que você vai fazer? Você veio aqui para ser mais calma. E agora vem uma situação que te deixa desarvorada. Para quê? Para ficar desarvorada e se desequilibrar e total? Não. É o autodomínio para a gente compreender. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Então é esse autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então nós temos um parâmetro, é o Evangelho que Jesus nos trouxe. Aí a importância de nós buscarmos estudar o Evangelho. E a luz que a doutrina espírita nos favorece para a compreensão das lições que Jesus nos traz é um agente facilitador maravilhoso, porque cala na nossa razão, a gente passa a entender o que está realmente sendo dito, porque vem ali a chave para o entendimento, que é a questão da reencarnação e a questão de nós sermos espíritos imortais temporariamente na carne, num processo evolutivo de longo curso. Neste planeta Terra, antes disso em outro planeta, não é? Daí a casa do Pai tem muitas moradas. Toda essa compreensão que nos ajuda. A casa do Pai tem muitas moradas. Como a doutrina espírita nos ajuda na compreensão desta e de todas as outras falas de Jesus. E aí nós temos o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos ensina a usar a doutrina espírita para compreender o Evangelho.
E aí, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso pegar o Novo Testamento e nas 4 narrativas do Evangelho, dos 4 evangelistas, eu ter muito mais condição de estudo, de compreensão e de aproveitamento daquelas lições para a minha vida, com a lente que a doutrina espírita nos permite colocar sobre esse precioso, rico e, que dizer do Evangelho, não é? Inestimável, um oceano profundo de lições que vamos levar com certeza milênios para absorvermos de forma plena. E ele continua dizendo, mais que dizendo, concluindo, um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, as células do corpo físico, que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. É um criminoso porque a forma do crânio tem essa medida e aquela medida. Já houve tese para tudo, para tentar justificar o comportamento humano. Mas o comportamento humano tem a sua justificativa no espírito. E o corpo é uma resultante das nossas ações. Nos vem como instrumento de aprendizado e de superação e vem na medida das nossas ações. Ele é resultante de uma história. Ele não vem e não é responsável pelas nossas ações, certo? Um dos maiores absurdos é atribuir ao corpo a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. As boas e as más escolhas e tendências. Muito bem. Ficamos assim vistos na mensagem 13. Amanhã vamos estar de volta, mas antes vamos fazer a nossa prece. Nos ligando a Jesus, aliás, já estamos ligados, não é? Mas nesse momento, voltados para a prece. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção deste corpo, que ora nos serve para os desafios de mais uma encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a termos a cada dia essa consciência do Espírito que somos e essa consciência da importância que é para nós estarmos encarnados, e não apenas encarnados no tempo em que estamos, no local onde estamos, na família onde estamos, na comunidade onde estamos, Senhor. Que o nosso anjo guardião seja abençoado, que os nossos irmãos de humanidade que neste momento estão em sofrimento sejam abençoados, Senhor. Que aqueles que estão chegando para uma nova encarnação sejam abençoados, Senhor Jesus, assim também como aqueles que estão partindo desta encarnação e chegando no mundo espiritual, mais uma vez, também sejam abençoados. Que a tua paz, Jesus, que ainda não é a nossa paz, mas que da melhor forma essa paz possa estar em nós, Senhor, e entre nós, hoje e sempre, querido e amado Jesus, graças a Deus. Isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais gotas do Evangelho. Muita paz a todos.